Olá, sejam bem-vindos ao ElisaCast, o podcast do Colégio Elisa Andreoli. Eu sou a professora Gabriela Brega e estaremos juntos neste episódio muito especial. Vamos falar sobre um evento que acontece aqui no nosso colégio e é muito aguardado por todos os alunos, os professores, os familiares e toda a nossa comunidade escolar, que são os nossos jogos internos. Esse evento movimenta toda a nossa comunidade e proporciona momentos de esporte, de competição, de integração e, claro, de solidariedade. Para falarmos sobre esse assunto, convidamos 3 pessoas que têm uma ligação muito forte com este evento e eu vou apresentá-los para vocês nesse momento. Recebemos aqui com muito carinho o professor Carlos Radke, coordenador de esportes do Colégio Elisa Andreoli. Seja muito bem-vindo, professor Carlos. Recebemos também o professor Marcelo Soares, ele que é professor de Educação Física do Ensino Fundamental 2 e também do Ensino Médio aqui do nosso colégio. Seja muito bem-vindo, professor Marcelo. E uma ex-aluna muito querida por todos nós, Ana Rosa de Souza, ela que se formou aí no terceirão 326, lá em 2022, e que hoje nos acompanha nesse episódio. Obrigada por aceitar o nosso convite, por estar conosco nesse episódio. Bom, gente, antes de nós iniciarmos, a gente dedica esse nosso momento inicial a Deus, né? Então vou convidar vocês que nos acompanhem nesse momento de oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, agradecemos por nos reunirmos hoje para esse podcast. Pedimos que abençoe cada um de nós com sabedoria, clareza e amor, enquanto compartilhamos conhecimentos, histórias e reflexões. Que este momento seja um espaço de aprendizado e crescimento, guiado por sua luz. Em nome de Jesus, nosso Senhor, pedimos e agradecemos. Amém. Bom, gente, obrigada por terem, aceitado estar aqui. É uma alegria muito grande a gente poder falar desse evento que é tão aguardado, por todos os nossos alunos, por todos os nossos professores, os coordenadores, a direção e, sem dúvidas, as famílias também, A gente sabe o quanto esse evento é um evento que envolve toda a nossa escola, desde o infantil, né? Desde o infantil. Desde então, o infantil esperando para chegar. Então, acho que merecia um episódio somente para o Gisea, Vocês não acham que tinha que ter? Estamos aqui para poder valorizar esse evento, que já acontece há 33 anos, professor Carlos, é isso? Sim, justamente. Com o nome Gisea, Uhum. Provavelmente, pela idade do colégio, mais de 50 anos, eu imagino que deveria já existir alguma coisa, até hoje em dia, se a gente pegar em outros colégios, chama de interclasses, intersalas, interturmas, Mas provavelmente há 33 anos atrás, alguns desbravadores da educação física, Marcelo? Com certeza. Gabriela também, eles criaram essa nomenclatura dos jogos internos do Colégio Elisa Andreoli. Mas eu imagino que já existia alguma coisa antes. Mas como Gisea, 33 anos, é um jovem senhor, está ainda aprendendo a sua vida, ainda evoluindo, Mas, com certeza, como a gente falou, muito esperado, O pessoal chega aqui no infantil e já pergunta, e o Gisea, quando é que ele vai começar a participar? Não, calma, pai. Primeiro a criança festa. Exagerando um pouquinho, Virou uma tradição, E aí, Carlos, os alunos, desde o primeiro dia de aula, passou aquela euforia de conhecer a sala, conhecer os professores, começa... Primeira pergunta, Quando a gente vai falar de Gisea? Vamos falar de Gisea quando? Sim. E, Marcelo, como professor, qual que tu acha que é a importância desse evento para o desenvolvimento dos alunos? Como que você enxerga esse evento como parte dessa formação integral dos alunos? Eu que também estou em sala de aula, eu vejo o quanto eles se movimentam, o quanto eles se organizam, o quanto a gente vê despertar lideranças. Sim, com certeza. E é tão lindo isso, Como que tu enxergas isso como prof? A própria educação física, a aula em si, ela já ensaia muito da vida do próprio aluno, Então, ele vivencia muita coisa que ele vai vivenciar ao longo da vida dele. Saber lidar com derrotas, vitórias, saber ganhar, perder, respeitar o colega, responsabilidades e tudo mais. E o Gisea, ele potencializa ainda mais esses ensaios de vivências, Então, a gente consegue ver claramente assim, despertar lideranças nas turmas, gente que tu nem imaginava, que é da parte artística, puxando ensaios do show de talentos, pessoal liderando na questão dos treinos para as modalidades e tudo mais. Então, a gente consegue ver
aflorar assim neles de forma bem natural, né, bem automática assim neles. Então eu acho que é importante nessa formação como, né, do aluno num todo, né? Então acho bem importante isso. E também o que eu percebo é que envolve outras pessoas, assim, tem um professor que é regente, então ele também auxilia nesse processo, dá os direcionamentos, mas a gente vê que a movimentação acontece pelos alunos, né? Então, fazer a parte de organizar quem vai jogar o quê, como que... Quem gosta aí, né? Tem as provas que são as provas... provas diferentes, não só as provas esportivas, aquelas quais a gente está acostumado a ver em outros eventos como os jogos, né? A gente começa a perceber, digamos assim, o surgimento das lideranças, né? As lideranças, né, começam a aparecer um pouquinho mais. Claro que todos, né, podem... se adequar, ser participar líderes, de alguma forma, né? Naquele que se sente mais à vontade. Mas a gente percebe aquele, né, um pouquinho que se destaca, que ele toma a frente nas decisões, né? E até no final são essas que a gente procura, né, para conversar, passar informações. Temos que passar uma informação. Então, às vezes passa para esse, a informação já chega em todos, né? Então, a gente Perfeito. Bom, e como ex-aluna, então, você tem alguma memória especial dos jogos, alguma lembrança, né? E o que você enxerga como ex-aluna que participou por tantos anos do GICEA, dessa contribuição, assim, para a vida, né? O quanto tu enxergas que o GICEA, de alguma forma, te ajudou a te desafiar, a te preparar para alguma situação da vida que tu vê. Que legal que eu tive essa experiência ao longo da minha formação. Acho que um dos momentos, assim, que eu acho que não foi memorável só para mim, né, mas acho que para outros alunos também do meu ano, foi quando todo mundo se reuniu, como é de praxe, né, de todos os terceirões, e no meio do ginásio todo mundo fica em roda, dar as mãos e cantar um hino do colégio. É um momento que a gente sempre se emociona, não sendo terceirão. E eu acho que, assim, no contexto pós-pandemia também, porque o meu terceirão 326 não teve GICEA dos modos como é o GICEA, né, tradicionalmente, no primeiro e no segundo ano. Então, ganhou um novo significado, assim, o GICEA, porque não era só aquele momento de confraternização, da gente colocar as nossas habilidades na dança, no esporte, enfim, com todo mundo em prática, mas era uma forma da gente lembrar que estava todo mundo reunido, poxa, está todo mundo com saúde, todo mundo bem, se a gente está aqui é porque passou esse tempo difícil. Confraternizando, né? Que foi a pandemia. Deve ter sido bem especial esse muito GICEA, né? Foi muito especial. Porque daí era o nosso primeiro GICEA do ensino médio, o nosso último, e tinha toda essa coisa, nossa, todo mundo aqui, todos os nossos amigos, então foi muito especial, assim, esse momento. É uma coisa que eu sempre lembro e, nossa, é muito memorável, assim. E me contaram aqui, Ana, passarinhos me contaram que você era uma líder nata já desde Meu Deus. do início dos preparativos aí para os jogos internos. Desde é verdade isso? Nossa. Eu participei... Nossa, meu Deus. Eu participei, dentre as outras comissões, porque eu estava metida em tudo, da comissão do GICEA também. E o GICEA é uma coisa que a gente se prepara desde a primeira semana de aula. Passou a primeira semana, vemos como é o terceiro, vemos como é essas coisas. Segunda semana, comissão de formatura, comissão disso, comissão daquilo. E comissão do GICEA não podia faltar. Então, o GICEA, assim, a gente, né, o Elisa, eu vejo que, assim, o colégio, ele é um colégio que valoriza muito, além, né, dessas questões acadêmicas, conteúdo programático que todas as séries têm, valoriza muito também a gente desenvolver as nossas habilidades individuais, sabe? Então, no GICEA, eu sempre tive à frente, eu acho que de quase todos os anos que eu participei de GICEA, desde o ensino fundamental 2, e no terceirão não foi diferente. E muitas das habilidades que eu sempre tive em mim, dentro do Elise, principalmente nos jogos, eu desenvolvi bastante. Então, eu sempre, né, tive esse instinto de liderança, a questão da comunicação, sou uma pessoa bem falante. E é uma coisa que eu desenvolvi aqui no Elisa e que eu levo para o meu trabalho. Porque eu curso Direito, né, eu trabalho no Fórum do Continente, na Vara Criminal, e eu faço audiências. Então, a questão do falar, de me comunicar de uma forma assertiva, resolver os problemas, falar com os meus colegas de trabalho, é uma coisa que eu desenvolvi muito aqui. Então, eu tenho confiança na hora de falar, confiança na hora de perguntar, de orientar as pessoas, porque, querendo ou não, as pessoas vêm no judiciário com medo e a gente tem que passar aquela calma. Mesmo como estagiário, eu me coloco, né, tenho essa responsabilidade com as pessoas que estão ali.
Então, a questão de liderança, de aprender coisas novas. Não, estagiários, vamos lá, vamos fazer as coisas, eu que organizo. Então, esse meu instinto de liderança que eu tive aqui na Elisa e de comunicação, essa bagagem eu carrego até hoje na minha vida, sabe? E tem tudo a ver com o esporte, isso, Tudo. né? Que o Sim. esporte é superação, né? Então, você superar seus medos, superar muitas vezes um momento que não foi interessante, mas você vai ter a oportunidade de fazer novamente, né? Liderar a equipe, né? E Ser dividir exemplo isso com pros pessoas outros, né? também, né? Justamente. Entrar no ginásio, participar de um esporte, participar de uma prova. Saber lidar com ansiedade, Com né? pressão. Frustração. Sim. Tudo isso, né? Então, Porque querendo ou não, toda vez que tu entra no ginásio, tu entra na quadra, tu carrega um peso, né? Eu, por exemplo, eu joguei basquete e participei, no meu terceiro ano, né? Participei do show de talentos. Então, quando a gente entra lá para fazer uma coreografia, quando a gente entra para jogar, a gente já lida com várias coisas, né? Mas o sentimento de participação depois é muito bom. de forma, né, através do lazer, é meio que ensaio mesmo para coisas que tu vai Na lidar vida, na vida, dia a dia. né? Então, de maneira mais leve, né? Porque a vida depois é mais pesada. Sim. E acho que o legal também de valorizar os jogos e de incentivar que os alunos participem é porque também eles são desafiados a participarem de provas e de ter experiências que talvez em outras oportunidades eles não teriam. Então, a gente vê ali os ensaios do show de talentos, né? As turmas unidas, então os meninos e as meninas ensaiando as coreografias, né? Então talvez em uma outra oportunidade eles não teriam esse momento de se desafiar mesmo, falei, né? A gente já vê bastante coisa, assim, principalmente conselho de classe, assim, que falam de um aluno, pô, mas na minha aula, que é um ambiente fora, né? Esse aluno não é assim, né? Ele é diferente, ele é assim, ele é participativo, ele até tem uma postura de liderança e tal, mas na sala ele é mais quieto. Então a gente vê assim, alguns alunos que na educação física, no esporte, fora Por isso que é tão importante ter esses diversos momentos para que os alunos que são diversos, que têm habilidades diferentes, gostos diferentes, possam também, né, se manifestar. São as inteligências múltiplas, né? Gardner. Então, é isso aí. Alguns talvez não sejam tão bons nessa parte de matemática, de lógica, mas na parte artística, na parte de liderança, vão ser sentir mais à vontade, né? Realmente que vão desenvolver. Mas eu imagino, Carlos, que seja um grande desafio organizar um evento dessa magnitude, porque aqui no Elisa tudo é muito grande, né? Então os jogos internos não é diferente. 2.200 alunos, né? Exatamente. Queria ouvir um pouquinho agora sobre isso, assim, como que é preparar, organizar um evento dessa magnitude, quais são os desafios, né? E também como que é a separação, a organização, para quem de repente está nos assistindo que não conhece, às vezes um familiar que não conhece como é essa organização, né, do Fundo 2, do médio, como que funciona aí os nossos jogos? Então, a responsabilidade é de manter o primeiro GICE a raiz, né? Aquilo que a gente pensa, né? Então, o que a gente tem que ter, né? A parte esportiva, essa não pode faltar de forma nenhuma. Temos que ter a parte do Festival de Talentos, a parte cultural, né? Isso também é de praxe, tem que acontecer. E, claro, que essa ideia de integração, de inclusão, isso não pode fugir da ideia do GICEA. Mas pensando, né, na parte ali de logística, né, então, qual o nosso primeiro desafio, né, Marcelo? Que a gente começa? As camisetas, né? Então, começa aquela loucura, né, Marcelo, da provinha das camisetas. A gente divide, né, então os professores começam a fazer esse processo. Aí começa um pouquinho mais a despertar aquela ânsia, né? Tá chegando. Tá chegando de seca. A gente está começando a provar as camisetas, né, Marcelo? Esse ano foram 800 camisetas, mais ou menos, né? 780, uma coisa assim. Então. A gente praticamente chegou a 800 inscritos, né? Então, no caso, 800 camisetas. É o nosso recorde, né? Disparado, né? A gente já havia batido o recorde ano passado. E esse ano batemos o recorde novamente. Então, mostra, né, que realmente o GICEA continua vivo. Né? É vivo e todos querem participar. Depois desse processo das camisetas, a gente começa a parte dos documentos. Né? Então, a gente tem aqui a tabela de jogos, onde a gente faz toda essa sequência, onde prepara. Né? Que também é um quebra-cabeça, né? Porque são muitas equipes, que também é um quebra-cabeça. Muitas modalidades também, para encaixar o horário, encaixar, né? Justamente, né? Então você vai pensar, vai fazer um xadrez para o pessoal da categoria A e categoria B, né? Para o pessoal de casa, né? Então categoria A seria os 6º anos, categoria B 7º, categoria C os 8º, categoria D os 9º anos e a categoria E o ensino médio. Então eu tenho que pensar assim, quando vai montar uma tabela,
Se eu vou colocar um jogo de xadrez naquele momento, eu tenho que saber que o pessoal então, dos sextos anos, categoria A ou B, vai ter que estar aqui, se eu vou privilegiar aquilo ali. O pessoal vai ter tênis de mesa para o E e para o D, que geralmente a gente junta D e E, né? Sim. E A e B, C. E acaba no final, eu tenho que pensar, então tem que ser tudo feito pensando nessa logística. Uma coisa tem que ser amarrada à outra, né? Algumas coisas a gente foi evoluindo, né? Pensando, né? Com o que a gente foi verificando durante os anos. Então, o jogo FIFA, né? A gente tem também esportes, né? No Elisa, né? O FIFA a gente realizava ele durante a semana também dos jogos, mas a gente começou a pensar que ficaria mais tranquilo e até para quem participa também. Sim. Porque muitas vezes acontece, quem joga, vamos supor, um futsal, joga também o FIFA. Geralmente uma coisa está ligada à outra, né? Sim. Geralmente isso. E a gente acabou passando esse FIFA para o sábado, né? A gente tem o nosso sábado solidário, né? Então o GICE também não é só correr atrás de bola, né? Tem o GICE solidário, esse ano até inclusive a gente vai ter 50% das doações revertidas para os flagelados, né, do Rio Grande do Sul, e o outro 50% a gente vai continuar aqui com as nossas ações sociais que a gente já todos os anos acaba privilegiando, né? Mas é realmente responsabilidade, mas é muito legal, é muito divertido. A Ana falando, né, a gente entra na sala no primeiro dia de aula, ô Carlos, e o Giceia? Como é que vai ser? Sempre assim. Gente, mas calma, é fevereiro, eu estou passando para dar um oi. E o povo já está perguntando sobre o Giceia. Mas é legal, eu vejo que é um evento grande do colégio, um evento bonito. E aí todos os anos tem um tema, né? Justamente. Vocês escolhem aí um tema e aí os alunos precisam desenvolver todas as atividades. Pessoal do Show de Talentos. Do Show de Talentos que envolvam esse tema. O desse ano qual é? Então, esse ano a gente não poderia deixar de pensar nas Olimpíadas, né? Então, nosso Show de Talentos, nós fizemos um sorteio já no mês de maio. Lembrando que o Show de Talentos, né, o Festival de Talentos, ele acontece apenas para a categoria D e E, tá? Então, os nonos e o ensino médio, né? Até porque a gente pensa que talvez o pessoal das categorias ali menores, eles ainda precisam um pouquinho mais, né, amadurecer em alguns pontos, né, para a gente poder chegar nessa parte. Mas também é interessante. Mas que é legal, porque eles ficam na expectativa, né? De eu quero chegar no nono, eu quero... Vamos se preparando, vamos se acostumando com o ritmo do GICE, né? E aí a gente fez um sorteio, né? A gente pensou em alguns países que também seriam interessantes, né? Ter esse Festival de Talentos. É claro que pensar em Olimpíada é uma coisa monstruosa, a quantidade de países que participam, diferente de uma Copa do Mundo de futebol, né? Que tem 36, agora vai virar 48, né? Nessa próxima Copa do Mundo. Jogos Olímpicos é uma infinidade de possibilidades, né? Praticamente todos. Né? Eles disputam de alguma forma, alguma prova, né, nas Olimpíadas. Mas a gente selecionou alguns países que a gente imagina que seriam legais, assim, até para pesquisa, né? Para você, né, professora Gabriela, coreógrafa, né? Então a gente não quis criar grandes problemas, né? Que imagina... Porque daí eles têm que fazer a escolha do figurino, a escolha do cenário, a escolha, né, da música, da própria coreografia, né? Então tem todo um contexto aí para esse show de talentos acontecer. Tudo isso funcionar, né, Ana? E tem que ter líder para poder fazer o povo ensaiar, porque também tem isso, né? É o outro lado do processo. A gente cria, né, pensa nas logísticas e a Ana, como aluna, executa, né? Não, e é muito legal a prova cultural, assim. Eu, particularmente, eu sempre dancei desde pequena. Então, eu vivia no GICE além de fazer as outras coisas, só esperava pelo show de talentos. E no terceirão foi muito legal, assim, porque a gente ficou 2 anos sem, então era aquela expectativa. E é muita preparação, porque tem troca de pessoas, troca de figurino. A nossa apresentação teve 3 trocas de figurino. Eu troquei de roupa 3 vezes. Era países também, só que era... Copa. Acho que sim, né? Se eu não me engano. E a gente o terceiro não podia escolher. Na época, não sei se pode escolher agora, mas a gente pegou o Brasil. Daí a gente fez vários ritmos do Brasil inteiro, assim. Só que legal. A gente dançou frevo, fizemos forró. Foi lindo, assim. E até a gente implementou uma das coreografias que tinha na nossa quadrilha, colocamos no Show de Talentos de novo. Já uniu o útil ao agradável. Foi alguns ensaios, já, ensaios, pra fazer, né? Aquela, já todo mundo já sabia aquela parte. E, e a gente fez vários ritmos do Brasil inteiro, assim. E é muito legal. A prova cultural,
teve 4 trocas de figurino, 3 trocas de figurino, dependendo da pessoa que participava, assim. Então é toda uma logística. Não, mas é que é uma super produção. Sim. O show de talentos do Elisa é uma super produção, né? Tem o envolvimento dos alunos, né? E eles têm sábados letivos que eles vêm para a escola para realizar os ensaios. Sim. Né? Então tem toda uma preparação efetiva, estudo para escolha das músicas, extras, os né? ensaios extras, corriam atrás de carros. Carlos, pelo amor de Deus, arruma um espacinho, a gente precisa mais. Libera essa linha de balé, né? Libera essa linha de Nossa, balé, libera mais um sempre. espacinho. Claro que a gente vai tentando da melhor forma possível, né? Adequar para poder atender todo porque mundo, a gente né? sabe que necessita, né? Realmente ensaiar para sair uma coisa bem feita, né? Mas é uma correria, né? Nossa, mas é uma saudade Mas dessa eu correria. ia falar, é uma saudade também, né? Era muito bom, assim, são memórias que a gente leva pra vida inteira, assim. O meu grupo, né, assim, as minhas amigas, a gente cresceu junto aqui na Elisa. Então, eu e mais 9 meninas, a gente se conheceu aqui, a gente se fala todo dia. E volta e meia a gente manda uma foto, olha aqui no Giseg, não sei o quê. Ai, o terceirão ali. A gente sempre lembra, são memórias muito boas, assim, enche o coração de saudade. Que gostoso ouvir ela falar, né? A gente, como prof, dá um orgulhinho, não dá? Muito orgulho, muito orgulho. Na semana de séries, ficou a pessoa com saudade, com vontade de estar aí, né? Nossa, meu Deus, Foto daqui a 3 posta, semanas, né? Eu vou aparecer aqui. Marcelo, agora do ponto de vista mais pedagógico, né? Como que vocês, tanto como professores de educação física, preparam esses alunos ao longo do ano? Porque eu imagino que seja uma preparação, além dos conteúdos dos curriculares que precisam ser cumpridos ao longo do ano letivo, como que é essa preparação também para o GCEA, né? Sim. Porque vocês também são a ponte lá na disciplina de educação física, junto com os regentes, junto com os coordenadores, para tudo isso funcionar, né? Tendo em vista que os alunos também têm uma carga horária de estudos, de horários de prova e tal, que nem sempre, né, tem tantos horários livres assim para que esses momentos aconteçam em momentos fora desse contexto escolar mesmo. Então acaba acontecendo nas aulas de educação física e nas aulas dos regentes da turma, né? Sim. Então como que é isso assim nesse ponto de vista pedagógico, já que é um evento que realmente precisa do engajamento, né, de todo mundo, porque são muitas provas, são muitas modalidades, como que é assim meio que cuidar disso tudo? Então, da parte da educação física em si, a gente dá uma focada nesse primeiro semestre, né, nas modalidades específicas do GCEA, né? Então, futsal, handebol, basquete, vôlei, xadrez, tênis de mesa, né, que são as principais, né? Então, a gente foca principalmente ali no 6º ano, a parte do fundamento, né, que eles precisam saber como é que funciona. Para chegar no GCEA, o juiz apitar não sabe o que é, né? Então, tem que estar bem explicadinho para eles, para eles entenderem o que estão fazendo, né? Então, tem toda essa parte do foco nessas modalidades. E no ensino médio ali, que já é o que eu dou aula, né? A gente foca também pela questão de eles poderem praticar, né? Ver qual é a melhor equipe para eles, aquela coisa toda. No segundo semestre, a gente já dá uma desfocada, principalmente na volta das férias ali da... Isso é bem importante, Marcelo, até desculpa eu interromper. Tranquilo. Você já continua, mas pegar o gancho ali. Sempre as equipes são montadas com a supervisão dos professores. Isso que isso é legal. Isso é importante, a gente está conversando também, falando para as famílias, né? Então as famílias podem ficar tranquilas, né? Ninguém vai ser excluído, todos que queiram jogar alguma coisa vão jogar, certo? A gente vai conversando, a gente vai preparando, então fiquem tranquilos. Não, eu ia falar sobre isso. Sempre sobre a supervisão do professor de educação física. Então, aí no segundo semestre, principalmente depois da volta das férias, a gente sai um pouquinho do esporte, faz umas aulas mais lúdicas para mudar um pouquinho o foco, e depois a gente vai retomando gradativamente até o final do ano, né? Mas pensando nessa preparação para o GCEA, ali do 6º, 7º e 8º, requer mais da gente na questão de organizar, né, de dar mais direção para eles. Eles são mais dependentes também, né? O nono e o médio, eles já são mais maduros, já tem mais alguns anos de experiência no GCEA. Claro, a gente também supervisando, como o Carlos falou, até o nono ano eu vou fazer essa semana, né, a divisão ali no quadro com eles das modalidades, ver, né, o que tem que ajustar de um para o outro, qual é a sala que vai ceder uma vaguinha aqui, uma vaguinha ali. A gente vai, então, conversando com eles e vendo. Porque no nono e no médio, eles mesmos já têm essa percepção, eu sou melhor no xadrez, eu sou melhor no Então, no se colocam à disposição da equipe então para... já vão tendo mais essa noção. Mas, claro, eu quero jogar uma modalidade, a gente consegue ir ajustando para tentar todo agradar mundo possa todo mundo, participar, que esse é o intuito dos jogos, né? Mas são jogos assim, inclusão, que conseguem incluir todo mundo na questão assim de, eu sou melhor na parte artística, eu sou melhor na parte esportiva, né? Eu sou melhor na parte de conhecimento. Ou dos próprios esportes. Mas nós temos esse ano, né, Carlos, uma modalidade bem especial. Que a Ana até falou, mas na minha época não tinha. Fiquei chateada. Conta pra gente o que é essa novidade aí desse ano. Esse ano nós vamos ter o Just Dance, né?
uma novidade realmente que a gente trouxe. Gostamos, a gente estudou, né? Porque na verdade quando a gente vai incluir uma nova modalidade, a gente já está estudando mais ou menos há uns 2 anos, né? Igual Olimpíadas, né? É igual Olimpíadas quando vai como esporte, Olimpíadas, né? justamente, né? Então, vai entrar na Olimpíada o skate, mas ali foram anos, né? Estudando, pensando, né? Então, ali em termos de GICE, a gente já vem pensando há uns 2 anos, né? Nessa modalidade. Vejo que vai ser bem interessante, a gente vai colocar principalmente ali na quinta-feira, né? Depois do Garoto e Garota, né? Até pensando em quinta-feira, né? Quinta-feira é o nosso dia mais cultural, né? Então a gente tem o Festival de Talentos na quinta-feira à tarde, dia 11, né? Temos o Garoto e Garota, né? Garoto e Garota, a gente tinha falado do Garoto, Desfile, né? Garoto de Sé. Até a Ana falou, né, que na época dela, a gente está dentro também trabalhando, né, tentando ajudar, mas às vezes algumas coisas acontecem que a gente até não fica sabendo, né, mas que é também uma luta, né, às vezes para esse garoto e garota, principalmente, né? No 6º ano, porque a gente sai do Criança Fest, então no 5º ano a gente brinca, né, a gente são mais velhos aqui do Criança Fest, daqui a pouco vamos de GICE, vamos ser os pequenininhos, né, começando. E a maior novidade, né, pelo menos na minha época do Criança Fest não tinha nada parecido, não sei se tem hoje, mas a primeira novidade que todo mundo vê, assim, porque é o garoto e garota, meu Deus, daí todo mundo fica, eu quero ser. Daí todo mundo começa a desfilar, começa a fazer as coisas, mas é muito legal, assim, o processo, a gente vê que vai variando de acordo com os anos, algumas pessoas ficam, algumas pessoas mudam, mas a gente também vai criando, a gente pode até, algumas pessoas podem não gostar do garoto e garota, alguns alunos, assim, só que vendo pelo outro lado também ganha uma consciência, assim, tipo, não, eu sou um pouco mais extrovertida, eu sou um pouco menos extrovertida. É uma questão de autoconhecimento também. Eu já fui garota de ceia, não ganhei, mas já participei acho que, não sei se foi no 7º ou no 6º ano. Dá um friozinho na barriga antes de Dá um desfilar, friozinho né? na barriga, mas, tipo assim, eu já vi que naquele ano era uma coisa que eu conseguia fazer. Nos outros anos eu falei, não, mas acho que eu sou boa em outras coisas. Eu sei porque o Carlos faz eu e a Estela, eu e a professora desfilar também no começo pra mostrar o perfil. É verdade. Então eu sei como é que é. Eu sinto esse friozinho na barriga, né? É o eterno garoto de ceia, Marcelo. Mas é muito legal, meu Deus. Que legal, gente. Não sabia que tu e a Estelinha desfilavam também. Friozinho na barriga todo Pra mostrar como é que é, né? Demonstração. Legal isso, legal, gente. E Ana, os jogos, como o Carlos já falou, têm vários objetivos, né? A questão da união, da integração, do desenvolvimento dessas diferentes competências, né? Para uma formação mais geral aí dos nossos alunos. E tu também já comentou com a gente que tu reconhece algum desses pontos hoje, assim, falar, eu consigo perceber que eu consegui identificar esse tipo de habilidade, a minha liderança, a minha comunicação e usar isso em prol da minha equipe para poder contribuir, né? Sim. Então você tinha um papel bem forte de liderança, né? Já está bem claro aí e tu leva isso para a vida, sem dúvidas. Assim, hoje tu já falou da tua profissão, mas assim, se tu pudesse falar um pouco sobre isso para os alunos que vão nos assistir, né? Aproveitem isso e encontrem no que vocês são bons, no que vocês podem contribuir para a sua equipe, né? Porque às vezes eles falam, eu não sou bom em nada. Com certeza Com certeza ou é em organização, ou é em planejamento, ou é em se comunicar com o grupo, ou é em organizar algumas tudo coisas. Certo, tem então, que ter, tem que ter muita gente, Sim, né? Tem muita gente. Tipo, uma coisa que eu tenho muita consciência, assim, a gente tem os líderes, tem os sublíderes, mas tem a galera que do nada aparece, não, tamo junto. Porque tem a galera que executa as provas, tem a galera que executa, que organiza, mas tem muita gente pensando no planejamento, na organização. Porque a gente tem uma comissão, eu lembro que no meu ano eram 3 ou 4 pessoas ali dentro da comissão. Acho que a minha turma tinha 2, porque a minha turma era muito grande comparada às outras. Então a gente nós dávamos do veredito final, né, quando chegava uma indecisão muito grande, mas a gente sempre tinha umas 2, 3 pessoas ali, os sublíderes, a galera da turma. Então a gente aprende muito a debater essas coisas. E o GICEA, claro, os jogos, tem o esporte, tem tudo, só que acho que tudo aqui na Elisa tem um objetivo, até porque a gente vem para uma escola, né, passa por um colégio, por um método de ensino, não para ficar estático só para aprender português, matemática, química, física e acabou-se. Agora eu vou para uma faculdade e deu. Não.
tudo aqui é um teste para a vida real. As matérias são testes de coisas que tu... vamos supor, eu sou horrível em matemática, eu não sou boa em matemática. Então, era uma coisa que eu sempre percebi que eu cogitei fazer engenharia. Não sei de onde, mas eu falei, não. Tipo assim, olha, como eu sou boa em humanas, eu me comunico, coisa, então achei na minha paixão direito. No GCEA, querendo ou não, às vezes... a gente participa de um show de talentos no ano, participa de algum esporte. Quantas pessoas começaram a fazer vôlei, entrar em times porque praticaram na educação física, praticaram no GCEA e se apaixonaram. Se permitiram vivenciar aquele esporte, Sim, né? então, querendo ou não, é uma coisa que a gente pega muito. E, pelo menos, né, no meu papel, na minha função, que era muito de administrar, de fazer, né, as coisas acontecerem, ali, pensar, pelo menos dar um empurrãozinho para a galera pensar também. Eu vejo muito também, além da comunicação, a questão do planejamento. Tu comentou, eu até era uma coisa que eu ia falar, porque eu sempre fui, assim, organizada, vamos dizer, mas a questão, o GCEA é um evento grande. E o GCEA simula na nossa vida outras coisas que são muito grandes. A preparação para uma vaga de estágio, a preparação para um TCC, mesmo que não seja nada a ver, assim, porque o GCEA é uma coisa mais de esporte e o TCC é uma coisa mais prática, mais de acadêmica, né? Mas são coisas que a gente vai se preparando, vai ver, não, planejar. Então, para eu chegar nesse evento aqui, nessa minha meta, e ter tudo... O que tem que acontecer nesse tem que percurso, acontecer? né? Então, se no GCEA a gente prepara os times, ensaia, faz treino... na nossa vida a gente não, tá, então para eu ter tal nota eu tenho que estudar eu tenho que treinar até aqui. Para eu entrar nessa vaga de estágio eu preciso me dedicar a tais matérias, eu preciso trabalhar o meu autoconhecimento, controlar a minha ansiedade, vamos supor. Então, é tudo um preparo, assim, treino a gente pra não vida, faz... né? E saber também reconhecer que nem sempre tudo vai sair como planejado, né? Porque o esporte não é tem só isso, de vitória né? que se saber vive. dar a volta por cima, né? Não se abater Mediar com conflito, isso, né? Espero que você não tenha feito a escolha pelo direito em função das mediações de conflitos. Deus. E que faz parte da nossa relação, né? É natural que essas coisas aconteçam. Mas vê como a gente trabalha a organização e logística em todos os momentos, né? Porque ela contando ali então, viu? A gente está preparando, organização e logística, tudo sempre é organização e logística, né, para a vida. Carlos, e tu falando sobre essa questão da logística, da organização, quem está por trás tem que também ter um respaldo de documentação. Quais são os documentos que regem os jogos? Porque é importante que quem nos assiste também, os alunos, as famílias, saibam que existe regimentos internos, regulamento, tabela de jogos, que tem horário, que tem... regras a serem cumpridas, né? Quais são esses documentos? Então a gente tem a tabela de jogos, né? Onde toda a sequência, né, de jogos, de atividades irão acontecer. Até inclusive a gente envia, né, uma semana antes para as famílias um cronograma, né? Então um pouquinho mais direcionado. Não vou enviar toda a tabela de jogos para uma família que tem a criança no 6º ano do ensino médio, não tem necessidade, né? Então a gente foca um pouquinho ali, então fiquem tranquilos. Eles sabem os horários. Isso, a gente coloca, então seu filho estará no período X aqui, né? Até para poder organizar a sua logística, né? Porque no GCEA muitas vezes acontece, o aluno estuda de manhã, ele pode precisar vir à tarde, ou vice-versa. Então a gente trabalha isso também para as famílias, então fiquem tranquilos. Às vezes tem um jogo só no final da manhã, só no final da tarde, não precisa estar aqui de repente, mas você não quer, né? Claro, se quiser estar aqui, não tem problema. A gente tenta sempre unir, né, pensando em organização e logística, né, com que as crianças não precisem ficar um longo período aqui sem ter o que fazer, né? Mas às vezes acontece, fica ali 1, 2 joguinhos tem que esperar, acontece, isso faz parte de um campeonato. A gente tem também muito importante que é o nosso regulamento geral e código disciplinar, né? Então, para quem pensa às vezes, não, tem lá um negócio e decide meio da cabeça de cada um, não. A gente tem aqui feito, né? Temos aqui quase uma... expert em códigos. Então, ela já viu aqui o nosso código disciplinar, diz que está bem atualizado, está bem feito, né? Até pedi uma assessoria, ela disse, não, por enquanto está legal. Tá bom. Tá top. Vou chamando você aí para nos direcionar, né? Sempre é bom olhar realmente do especialista. E de quem já teve do outro lado. Quem já viveu, né? Lado, É dupla experiência. Então, isso é bem importante. É claro que a gente pensando em código disciplinar é algo que a gente faz pensando em nunca usar. Sim. Né? A gente pensa em nunca usar, certo? Seria realmente triste ter que utilizar, né?
Mas é claro que tem, né? Temos punições para todo tipo de ação, punições duras, se forem necessárias, né? A gente não vai compactuar com nenhum tipo de atividade ou algum tipo de movimento de que postura aconteça, inadequada. de postura inadequada, né? A gente realmente vai, infelizmente, se for necessário, trabalhar o código disciplinar, mas é aquilo que eu disse anteriormente. Então, é algo que a gente cria, que a gente faz, mas que a gente espera nunca usar. É como o seguro do carro, né? A gente faz Todo esperando mundo faz que não seguro use. do carro, mas por favor que eu nunca tenha que usar, né? Então essa também é a ideia. E no regulamento geral a gente tem, então tudo certinho, né? Quais são as modalidades, quantos alunos participam em cada modalidade, pontuação, né? Critério de desempate, né? Isso, das provas, tudo, né? Então é o corpo do E GCE todos os tá alunos aqui. têm acesso ao regulamento, recebem, né? Então tá A gente todo sempre mundo... recebeu com antecedência, assim, então não é falta de aviso. Vem o Marcelo nas aulas falar pra gente, sempre vem o professor Carlos, gente, leiam. É sempre muito importante ter o domínio disso, porque se a gente precisar, tá ali. Sim. E também é uma forma de orientação, porque a gente, querendo ou não, falando de organização e logística, a gente precisa do regulamento para se organizar. Então é o ponto de partida. E para fazer tudo dar certo. A ideia é que seja sempre, Sim. né, um evento tranquilo, leve, feliz e agradável para todo mundo, Sim. né? Isso, essa é a ideia. E, gente, quais são as expectativas? Vamos lá, para os Jogos de 2024. Já estamos aí já em reta final dos preparativos mês, né? e já começando a parte de execução propriamente dita, né? A gente tem aí menos de um mês para os Jogos iniciarem. E já começamos com sábados letivos, os alunos já estão vindo para os ensaios, né? Quais são as expectativas de vocês que estão ali na linha de frente, né? E dos demais professores aí do grupo da Educação Física para esses jogos e para que eles sejam um sucesso? Então, a gente está menos de um mês do GCE, né? Já começa a haver movimentação mais acelerada de todo mundo, né? Já começaram os ensaios, como tu falou mesmo, no sábado letivo ali. Os alunos já estão mostrando assim, um pouco para a gente, né, do que estão fazendo, né? A questão da organização das equipes também já está acontecendo. A expectativa é que sejam jogos, né, o melhor possível, né? Todo mundo deu o seu melhor, mas que saiba respeitar, né, o colega, né, saber ganhar é importante, saber perder, né? Saber que se perdeu esse ano que vem pode ganhar, né? E o esporte é assim, né? Eu vou ganhar hoje, vou perder amanhã e eu tenho que saber respeitar se eu estiver do lado do ganhador e do lado do perdedor, né? Isso é o esporte. Se você não sabe lidar com isso, né? Então você tá com a visão errada do esporte, né? Acho que essa é a ideia que a gente quer passar para eles, A né? gente não pode pensar que o esporte é algo que eu vou ter que ganhar a qualquer custo. Exatamente, tem que ser Isso. leal, né? Tem que competir com respeito, né? O Lealdade. esporte é muito acima disso, ele é algo bonito, ele foi uma coisa criada para o bem, não foi uma coisa criada para o mal. Então a gente tem que pensar que muitas vezes algumas coisas que a gente talvez assista na TV, principalmente pensando no futebol, o futebol é uma coisa linda também, né? O futebol é da cultura do povo brasileiro, né? A gente até fala que o esporte número 1 do Brasil é o voleibol. Ah, mas voleibol? Como é o voleibol, Carlos? Sim. Meu amigo, o futebol, você já nasce com um bonequinho, a camisetinha do seu time, seja menino ou menina. Né? Praticamente 95% da população ama o futebol no Brasil, então ele faz parte da cultura. Mas, infelizmente, algumas coisas que acontecem no futebol, elas não são as coisas do esporte. O esporte não é, muitas vezes, algumas coisas são retratadas ali. Então, o esporte é uma coisa bonita, é uma coisa sem guerra, é uma coisa sem briga. Agora, óbvio, você entrou na quadra, você vai tentar fazer o seu melhor para vencer. E também, Carlos, assim, né? Bom, perdemos esse jogo. O que a gente pode fazer para o próximo? Quais são, aonde a gente errou, o que eu posso, quais as estratégias, né? E não tentando achar um responsável por aquilo, porque o árbitro, porque o jogador, é o mais fácil achar um culpado, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar? O que aconteceu ali? Será que nós nos desestabilizamos emocionalmente? Onde eu errei, né? O que a gente pode melhorar para o ano que vem? Isso, eu acho que isso faz parte, também um dos motivos que os daquela jogos existem para as pessoas se desenvolverem também, né? Exato. Pô, não consegui uma vaga de emprego, onde eu errei na entrevista, né? O que eu poderia ter ido melhor. Então ali já é um ensaio de algo que você vai para a prova depois na vida, né? Então acho que é bem essa visão mesmo que a gente tem que ter, né? O esporte, principalmente no GCE do colégio, tá para complementar essa formação do aluno, né? Na questão humana, né? Perfeito. Então,
Acho que essa tem que ser a visão. Claro, ninguém entra para perder, ninguém quer perder, mas acontece. Né? Não dá para todo Sempre mundo... E a gente aprende a lidar. Sempre, né? Podem acontecer, né? Ganhar, perder ou empatar. Exatamente, tem pra onde fugir, né, gente? E quanto mais você demora para assimilar, né, que você perdeu, que não tem mais nada para fazer, mais tempo você fica sofrendo com aquilo. Então, assimila, né, vê onde pode melhorar e bola para frente, né? A vida é assim, né? Não dá para ficar remoendo, né, frustrações. E nem tentando achar, né? Ai, foi isso, foi aquele, foi... Não, vamos lá, vamos pro próximo. Vamos fazer o nosso melhor nas próximas oportunidades, né? Sim, com certeza. E Carlos, para você, quais são as expectativas aí? Então, praticamente o Marcelo colocou ali o que a gente está esperando, né? Mas a gente espera que todos possam aproveitar com muita calma, com muita paciência, tudo, né? Porque a gente preparou tudo bem pensado. A gente prepara com amor as coisas. Então, a gente espera que isso seja refletido pelos alunos também, pensando em todo esse processo que a gente fez. E como a gente já elencou, gente, vamos pensar, o esporte é uma coisa para o bem. A gente não criou o esporte para o mal, ele não foi criado para o mal, ele foi para o bem. Perder pode acontecer. Por que a gente enfatiza tanto isso? É porque as emoções ficam muito afloradas. Né? E muitas vezes algumas coisas acontecem, claro, depois se repensa, a pessoa pode realmente refletir e se arrepender, né? Pode fazer a reparação, né? Pensando na nossa Madre Elisa, só que muito melhor é que não aconteça nada disso. Né? Como a gente fala, não precisa evocar aqui o código disciplinar, isso é importante. Então, a gente fala muito também de inteligência emocional, né? Então, o que é inteligência emocional? Você conseguir se controlar nos momentos de dificuldade. Né? Se está tudo bonitinho, está todo mundo sentado na sala de aula assistindo uma aula, óbvio, né? Está todo mundo tranquilo. Só que vamos ver como você vai sair no momento de adversidade, que vão acontecer alguns fatos que às vezes você não goste, mas que você tem que saber lidar, se controlar e lidar naquele momento. Né? Então, a gente espera isso, que todos possam participar, todos possam se divertir muito, a ideia de GCE é essa. A gente não falou da abertura, né? É verdade! Abertura, né? Eu acabei pulando. E que tem um momento especial do terceirão, né? Também. Isso, então a abertura, um momento bonito, né? Hino do colégio, né? Meu o terceirão, Deus, aquela arrepia. gravação para a formatura, né? Então tem muita coisa bonita no GCE. O GCE é lindo. E aquilo que a Ana falou, né? Aproveita, né? Porque quando acaba, né? Sente muita falta. GCE, sem ficar com essa coisa, às vezes criar uma amargura. Não tem, gente, não tem por que fazer isso. Ninguém nunca, né? Ela que é aluna do terceirão, então muitas vezes quem não é do terceirão fala, não, sempre vão dar um jeitinho pro terceirão vencer. E não Chega é a hora que você verdade. sabe que não tem isso. A gente isso, rala ninguém vai mesmo. fazer. Se a gente ganha, se os terceirões ganham, é por merecimento. E também as outras equipes. Então, a gente sempre tem que fazer pela gente, sabe? O colégio não... Eu costumo falar que a única vantagem do terceirão é que, como eles sabem que é o último ano, eles Aproveitam acabam se unindo mais e aproveitando ao mais. máximo. É porque tem essa sensação, porque querendo ou não, o terceirão é tipo assim, gente, é o nosso último GCE. Tipo assim, se Dá errar, aquele não, gás a não mais, tem né? como repensar no que Exatamente. vem, vamos fazer tudo muito bonito. Então, a gente acaba colocando uma dedicação surreal. E sem contar que eles estão com uma experiência já monstro, né? sim, Imagina, né? Terceiro ano do ensino às médio, vezes, né? desde o sexto ano ali disputando, Sim. né? Então já sabe realmente o que tem que fazer Sabe para mexer, tornar né, uma coisa. equipe campeã, né? Então isso faz... Essa é a diferença que eu vejo que o terceirão acaba fazendo. Mas não que alguém ajude, nunca, de forma Então, o colégio é bem ninguém iria imparcial fazer. nessa parte, assim. Ô, Ana, aproveita então e manda uma mensagem aí para os alunos que vão participar do GCE. Se puder deixar uma mensagem para os nossos alunos. Já estava planejando deixar um recadinho mesmo. Mas até complementando a minha fala anterior, né? Da questão que a gente sempre remonta, né? Sempre fala do GCE de novo. É tipo assim, aproveitem muito o GCE. Competir é legal, ganhar é melhor ainda, assim. Acho que é a expectativa de todo mundo. Mas o importante é o processo. Então, e também criar momentos com as pessoas que estão dividindo essa vida escolar com vocês, sabe? Então, fiquem com seus amigos, criem novas amizades e levem essas pessoas para a vida. Façam momentos no GCEA que vocês sempre vão se lembrar para o resto da vida de vocês. Então, acho que isso é a minha maior mensagem, assim, aproveitem,
porque é praxe dizer isso, mas é tempo bom que não volta mais. Então, são memórias que a gente constrói aqui. Eu construí muitas memórias maravilhosas aqui no colégio, eu estudo desde pequena. E no GICE, com certeza, a maioria delas vem dos jogos internos. Então, aproveitem com os colegas de vocês, com quem vocês cresceram junto, e façam momentos incríveis. Bom, chegamos ao fim, então, do nosso... Deixa eu só terminar com claro. uma coisa importante, né? Que tem tudo a ver com a nossa frase desse ano, né? Felicidade é a nossa matéria-prima. Isso. Sim, verdade. Esse é o nosso slogan do colégio esse ano, né? Tudo a ver com o GICE. E acho que é legal também a gente encerrar esse nosso episódio falando, principalmente para os alunos, né? Saiam desses GICE orgulhosos do que vocês fizeram. Sim, justamente. Né? E não com vergonha, não com medo, Sim, não com, né? Pelo Saiam com contrário, esse sentimento bom, porque é isso que a gente espera, né? Quando se envolve também, com certeza vocês, quando planejam cada prova, cada detalhe, é muito amor colocado nisso ao longo de um ano, né? Praticamente todo. Quando encerram o GICE, vocês já começam o planejamento do próximo, né? Então, o GICE 2024, o planejamento já inicia lá em 2023, né? A gente sabe o quanto vocês se dedicam para que tudo aconteça da melhor maneira, para que todos os alunos saiam daqui felizes, né? Então, é a escola fazendo a parte dela, os alunos, né, fazendo a parte deles para uns jogos bem especial. É isso, Carlos? Com certeza. Bom, gente, obrigada, né, pela participação de vocês. Foi super especial te receber. Obrigada, eu que agradeço. E a gente encerra esse nosso episódio com uma frase da Madre Elisa, que diz assim: aqueles que ensinam aos outros o caminho da justiça brilharão no dia da recompensa como as estrelas do firmamento. Obrigada por você assistir nosso episódio e até o próximo.